Vamos começar a aula de bem-estar animal. Essa aula é a aula básica, né, sobre bem-estar animal, e vamos falar, assim, o conceito, certo? Então, o que é bem-estar animal? Então, um animal que está em bom estado, né, quando ele está saudável, confortável, bem nutrido, seguro, for capaz de expressar seu comportamento inato, e se não está sofrendo com estados desagradáveis como dor, medo ou angústia. Aí tem as 5 liberdades, né? Que é ser livre de fome e sede, livre de desconforto, livre de maus tratos, ter assistência médica. Então, essas 5 liberdades que eles falam, a gente tem que desdobrar isso daí, né? Porque, na verdade, por exemplo, livre de fome e sede. Se o animal come uma vez por dia e chegar lá alguém numa perícia falar que não tem comida naquele pote, não quer dizer que eles têm privação de comida, porque ele tem horário para comer. Então, isso a gente tem que ver bem, que não é uma coisa subjetiva, né? Então, acesso à água fresca e uma dieta para completa manutenção da saúde e vigor, então implica que ele tem horários para comer, certo? Fornecimento de um ambiente apropriado, incluindo abrigo e uma confortável área de descanso. Prevenção e diagnóstico rápido e tratamento. Então, livre de dor, injúria e doenças, né? Livre de não ter um abrigo, né? Aí, livre de expressar seu comportamento normal. Então, fornecimento de espaço suficiente, instalação adequada e companhia de animais da mesma espécie. E livre de medo e estresse, né? É uma garantia de condições saudáveis, né? De tratamento, enfim. Essas são as 5 liberdades, né? E o que é o bem-estar animal? Necessidades físicas: água, comida e abrigo, cuidados veterinários, espaço físico. Necessidades emocionais: estímulos físicos e mentais e contato próximo com o humano. Então, se o animal tiver tudo isso, ele vai estar em condições de bem-estar animal, tá? Aí, o antropomorfismo. Acontece muito na nossa sociedade, né? É uma atribuição de qualidades mentais humanas a seres não humanos. É um fenômeno típico das relações que as pessoas desenvolvem com animais, objetos e divindades. Então, com os animais, a gente tem que ver que a gente já usa muito o antropomorfismo no dia a dia, né? Chamando eles de filhinho, colocando fitinha, roupinha. Tudo tem um limite, né? Até você colocar uma roupinha, um lacinho, até mesmo uma pintura que é artística, a gente até releva. Mas aí quando começa a extrapolar, por exemplo, né, o sapatinho, o óculos, a roupa só de enfeite, e esse aqui, a tatuagem, né? Você anestesiar um animal só para fazer uma tatuagem nele, aí já começa a ser bem complicado. Mesmo os carrinhos, né, para levar para passear, se o animal não tem nenhum problema, né, de locomoção e usar os carrinhos também, já é um exagero. E aí as características físicas e comportamentais natural do cão e do gato. Vamos lá. Como os vários subsistemas nervosos e hormonais interagem entre si com o mundo externo. Então, é importante observar que as características comportamentais próprias de cada espécie auxiliam os animais a satisfazerem as suas necessidades biológicas. Então, é isso, né? Esse comportamento faz com que esse resultado de subsistema nervoso e hormonal, ele que vai fazer com que aquele comportamento daquela espécie seja exposto, né? Exposta. Então, os cães. Os cães são animais predadores que vivem em grupos familiares extensos, possuindo uma
complexa organização. Sim, então os cães são predadores e são carnívoros, certo? Então a gente tem que saber que eles andam em matilha, eles gostam dessa relação social, eles têm hierarquia, né, dos líderes, e eles respeitam muito essa hierarquia na matilha. Já os gatos, eles são predadores de comportamento solitário, de natureza defensiva e principalmente territorialista. Então, os animais da espécie felina utilizam métodos visuais e vocais para evitar o confronto físico. Então, os felinos preferem ficar sozinhos, não que eles não vivam em alguns pequenos grupos, né? Que eles tenham familiaridade, mas eles preferem ser sozinhos. E são carnívoros também, né? Estritamente carnívoros. Olha aqui a linguagem corporal dos cães. A gente precisa saber o que eles estão expressando. Por exemplo, cães que estão alerta, possível ameaça, olha aqui, arrepiadinho. Com medo, ele já começa a arquear. Ameaçado, ele já arqueia e já late. O cachorro que está sem problemas, que está só, né, à espreita, muito irritado, já vai avançando, estressado, ó, com a boca aberta, já bem. Às vezes a pessoa acha que o animal está com calor e ele está estressado. Lambendo também o nariz, também é sinal de estresse. Aí ele encolhido assim, né? Seria, ele está começando a ficar com medo, ó, ansioso, se coçar ou tremer também, incomodado, ansioso. Ó, é amigável, ele com a orelhinha para trás, já querendo fazer uma festa. Ele curioso, querendo brincar. Enfim, aí a gente tem várias linguagens corporais do cachorro. Ó, por exemplo, aqui, ó, aflito, ele começa a circular, né? Andando em círculos. Deixa eu voltar aqui, peraí. Andando em círculos. Ansioso, tá vendo? Ele anda de um lado para o outro, andando em S. Aqui, ó, defensivo. Ó. Ele tá aqui, ó, o pelo eriçado. Ele começa a rosnar, a cauda já encolhida entre as patas, é um sinal de agressividade. Aqui, desconfiado, os olhos desconfiados, né? As orelhas junto à cabeça e postura rígida. A gente sabendo dessas posturas, dessa linguagem, a gente consegue saber se aquele animal está em situação de risco ou não, ou se ele está estressado, se ele está ansioso. Linguagem corporal dos gatos, olha lá. Geralmente, ó, interessado, amistoso, atento, relaxado, amistoso assim, de barriguinha para cima, mais amistoso ainda, né? Relaxado, contente, ó, cautela, brincalhão, ó, ele vai se esfregando, dizendo que aquilo é dele, né? Caçando, preocupado, medo, tá vendo? Aqui no medo ele já se arqueia, já coloca as orelhas para baixo, já deixa as orelhas retas, né? Ele está se sentindo ameaçado, aterrorizado, olha, já arqueia. Aqui é muito aterrorizado, ele bem arqueado. Aqui ele está irritado. Às vezes o gato parece que ele está calmo, mas ele está balançando o rabo. Quando o gato balança o rabo, é porque ele está irritado com alguma coisa. Parece que ele está calmo, mas não está. E aqui essa cara de nojo que eles fazem, né? O que a gente pode fazer? Por exemplo, principalmente nos hotelzinhos, né? Creche, até mesmo na clínica veterinária, até mesmo no pet shop, no banho tosa, pode ser usado os feromônios, que são substâncias químicas que os animais liberam, a função de estabelecer a comunicação entre eles. Então, é transmitido sensações e informações. Eles servem para tranquilizar, para acalmar, para marcar território. Então, esses feromônios sintéticos, eles são utilizados em difusores e aromatizadores de ambiente para acalmar os animais, já que essa substância irá transmitir a mensagem de tranquilidade para eles. É bem interessante, principalmente em creche e hotel, para eles ficarem mais
calmos, né, durante a estadia. Aqui a gente tem alguns cães que a agressividade é definida por um comportamento ao qual todos os animais estão vulneráveis, sendo um conflito onde a causa principal é o meio onde o animal vive. Então, não é porque tem raças que são mais agressivas que elas serão agressivas o tempo todo, né? Então, são cães de guarda, porém, eles não têm que ter uma agressividade gratuita. Aí vamos falar um pouquinho sobre contenção. Isso aqui a gente usa muito na clínica veterinária, né? A gente pode ser dois tipos de contenção, a física e a química. Então, a contenção física nos cães a gente utiliza muito a focinheira, a mordaça, né? Esse tipo de derrubamento aqui para deixar ele imóvel. Então, isso a gente utiliza mais na clínica veterinária. Dificilmente numa itosa, a não ser a focinheira, a mordaça, a gente vai utilizar esse tipo. Contenção física aqui nos felinos, a gente faz ou esse envelope, as luvas de raspa, esse tipo de focinheira que é para gatos, essa sacola aqui, que é essa bolsa que coloca o gatinho dentro, mas o duro é colocar o gato dentro, né? E a contenção química, se necessário. Então, aí é só para clínicas veterinárias mesmo, né? Que não é o nosso caso aqui que a gente está conversando. Esse manejo cat friendly, que também foi desenvolvido pela Associação Americana de Medicina Felina, para melhorar o atendimento, manejo e ambientação dos felinos nas clínicas e hospitais. Porém, também a gente pode fazer com essa gatificação, né, do ambiente em casos de hotelzinho e creche, certo? Principalmente para hotel, né? Então, cuidado com o paciente felino, deve iniciar desde o momento que ele está na sua casa, a caixa de transporte pode ser um fator de estresse e se associado às visitas ao veterinário, que se é colocado à força. Então, a gente tem que ambientar primeiro esse gato na caixa de transporte para ser levado para outro lugar, para depois, quando ele for levado, ele não só associar alguma coisa muito ruim. E aí seria o ideal é ter uma sala de entrada, com espera separado para os felinos, né? O ideal seria isso. Uso de feromônios sintéticos na sala de espera. O ideal seria isso, né? Uma estante na sala de espera, uma coisa só para os felinos, para eles ficarem bem quietinhos e não se estressarem, né? Aqui seria uma sala gatificada já, né? Então, é interessante para quem tem os hotéis para gatos, de ter umas salas assim com prateleiras, casinhas, né? Apesar que, se for ficar de hotel, é muito difícil de colocar um gato com o outro, porque eles não vão aceitar. Difícil, não é impossível, né? Misturar um gato de donos diferentes, assim. A não ser que tenha mais de um gato, né? Aí, aqui é sobre contenção de animais selvagens, que não é o nosso caso aqui. Vamos falar um pouquinho de enriquecimento ambiental. Nós, no zoológico, super importante, eles começaram a fazer, mas aqui no nosso propósito, que é pet shops e hotéis e creches, o enriquecimento físico, que é uma introdução de alguma estrutura física, tornando-o mais parecido com a natureza ou brinquedos que eles gostem de utilizar. É bem interessante de ter esse enriquecimento físico. A gente pode fazer o enriquecimento sensorial e cognitivo, né, que é a utilização de trilhas de cheiro. O cognitivo é colocar objetos mecânicos, como quebra-cabeças, buraco em frutas, esse tipo de coisa para estimular o animal. Enriquecimento social, que é a integração dos animais intra e interespécie no mesmo recinto. Então, no caso de hotelzinho, seria a interação dos cães, por exemplo, né?
estarem com outros animais. E enriquecimento alimentar, bem interessante, aqui no caso de zoológico, né? Fazendo com que o animal tenha que caçar a sua própria comida, né? Isso também para os cães e gatos é bem interessante de não oferecer somente a comida sem ele ter que batalhar pela comida dele. Isso faz ele se entreter, passar o tempo e também se alimentar. E é isso. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre o que é realmente maus tratos e quais são os itens que a gente tem que ver numa perícia.